A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus queridos professores, graças a Deus temos chegado na 7ª lição do terceiro trimestre de 2024. Temos aprendido muito com essa lição que fala sobre o jovem Daniel na cova dos leões, o exemplo de fé, coragem de Daniel para o testemunho cristão. Nesta feita estaremos falando sobre o capítulo 4 do livro do jovem Daniel. Leia comigo, por favor, o texto principal. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel, capítulo 4 e o versículo 37. Os objetivos da lição é apresentar o edito do rei, ou seja, o seu sonho, e relatar e falar sobre o relato do seu sonho. Aprender com a conduta de Daniel na interpretação do sonho. O terceiro, como se deu o cumprimento do sonho e a restauração de Nabucodonosor. Temos aqui também algumas orientações pedagógicas, como a arrogância de Nabucodonosor o afetou. Quais são os sinais de arrogância em nossas vidas hoje? Como podemos aplicar lições da história de Nabucodonosor em nossas vidas? O que é humildade? Como colocarmos em prática? Então, tudo isso e muito mais aprenderemos hoje sobre essa passagem do capítulo 4 de Daniel. Antes de começar, vamos falar logo quem é o rei Nabucodonosor. Estou aqui com a Bíblia de aplicação pessoal e ela geralmente sempre fala dos seus personagens, dizendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos. E aqui diz que ele foi o maior rei que a Babilônia teve, conhecido como um construtor de cidades, descrito na Bíblia como um dos governadores estrangeiros a quem Deus usou para seu propósito. Ou seja, no capítulo 25 do profeta Jeremias, é dito lá sobre a profecia dos 70 anos que o povo iria passar no cativeiro babilônico. Deus sempre usou desta maneira para punir o seu povo, os entregando como escravo aos seus inimigos. Vemos isso lá no livro de Juízes, onde o povo perde ali Moisés e logo após vem Josué. Josué morre, não deixa um líder, um sucessor. O povo começa agora a ficar na idolatria, em pecado. E percebemos lá que Deus sempre levantava vários juízes e o povo sempre se arrependia e voltava a pecar. Então, aqui no capítulo 25 foi uma profecia dada ao povo de Jerusalém, que eles seriam entregues cativos para a Babilônia. Então o rei, ele tomou a cidade de Jerusalém, né? O rei Nabucodonosor foi o rei que mais teve o reinado duradouro, cerca de 43 anos, né? Era um reinado poderoso e com tudo isso existe um dito popular que quer conhecer o homem, dê poder a ele. E sabemos que tudo isso foi Deus que deu ao rei Nabucodonosor, pois no próprio livro de Daniel, no capítulo 2, diz que Deus é quem estabelece reis e tira reis, né? Então a lição pede para explorarmos o capítulo 4. Então no capítulo 4 é narrado o sonho do rei, a sua loucura. Bem verdade, sabemos que no capítulo anterior o rei já tinha tido uma experiência de conhecer o Deus que Daniel servia, lá na fornalha ardente. Porém, a Bíblia diz lá no capítulo 4, versículo 4, que estava eu, Nabucodonosor, sossegado em minha florente casa, no meu palácio, e tive um sonho. Esse sonho é descrito entre o capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 10. Foi dito a visões. E nestas visões que Deus deu a ele, um sonho, mostrava-se também as pessoas que iriam interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E novamente vale ressaltar que quando o rei pede para os astrólogos, os sábios, decifrar, revelar este sonho, é dito que novamente eles não conseguem revelar ao rei e agradar ao rei.
Então, novamente, o rei chama o jovem Daniel, que era instrumento de Deus na Babilônia, para ali usar e falar o que Deus tinha ao rei. E quando Daniel fica sabendo o que é dito no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 17, Daniel ouve o sonho. A Bíblia diz que Daniel fica agora apavorado, temeroso, com muito medo. A Bíblia diz que ele chegou quase 1 hora até então dar a resposta ao rei. E no capítulo 4, versículo 11 até o 17, foi dito a revelação. Acompanhe comigo apenas o versículo 11 do capítulo 4. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. Então Daniel, ele diz que esta árvore frondosa, grandiosa, era o rei. E é interessante que Daniel, cheio de ousadia, lá no capítulo 4, no versículo 22 ao 27, ele tinha tanta ousadia que ele descreveu o sonho, revelou o sonho e dá conselho ao rei, para que o rei viesse agora se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria, do seu orgulho. Pois, como nós estamos estudando, Deus abate o coração orgulhoso. Daí então o rei ouve o que Daniel tinha dito, revelado o sonho, e percebemos que a Bíblia diz que passa-se 12 meses, né, de quando Daniel fala até o cumprimento, ou seja, era como Deus estivesse dando uma oportunidade ao rei para se arrepender. Mas percebemos que o rei não dá crédito e continua orgulhoso. Então a Bíblia diz que passa 12 meses e lá nesse capítulo 4, do versículo 30, o rei vem agora se orgulhar. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com as forças do meu poder e para a minha glória, da minha magnificência? Observe aqui que tudo que o rei tinha ouvido pela revelação do sonho, ele não deu crédito. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que a abominação é para o Senhor todo altivo, ou seja, todo aquele orgulhoso. No mesmo capítulo 16 de Provérbios e no versículo 18 diz que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. E foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. O mesmo se achando porque tinha um exército poderoso, e no capítulo 4 e no versículo 33 houve a queda do rei Nabucodonosor. Acompanhe comigo, por favor. Na mesma hora, a Bíblia diz que ele ainda estava se achando, estava se exaltando, e aqui no versículo 33 diz que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu-lhes pelo como as penas da águia, e suas unhas como as das aves. Observe aí a ruína que aconteceu, a queda que aconteceu com o rei. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que se exalta com orgulho é o que procede, o que só vem a ter é apenas a queda. Percebemos então que ao passar o tempo que Deus tinha estimado para ele passar com esta doença, né, que estudos dizem que era a licantropia clínica, que é o estado que a pessoa sofre uma ilusão, que pode se pensar que é um animal ou pode até se transformar de fato. Então, quando se passa o tempo que ele foi lá, para um tempo que Deus queria lhe humilhar, queria lhe abater, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que nesse mesmo capítulo, no versículo 37, a Bíblia diz que Nabucodonosor ele agora reconhece que Deus é o Senhor dos senhores. É ele quem estabelece o rei. Pois no capítulo 5, o próprio jovem Daniel diz que quem deu a glória a Nabucodonosor, quem exaltou ele, foi o próprio Deus. Porém, por ele se achar, ser muito orgulhoso, o reino dele foi passado. Então, no versículo 37, ele diz, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalço. Olha aí agora, depois que Deus o abateu, ele passa a reconhecer. Porque
temos que aprender isso. Tudo provém de Deus em nossa vida. Só somos alguma coisa porque é a misericórdia e a graça de Deus que está em nossas vidas. Podemos também citar aqui outro personagem bíblico também que teve orgulho em seu coração. Também foi um rei muito poderoso, que foi o rei Senaqueribe, citado lá em Isaías 36, né? Ele também queria tomar a Jerusalém. Porém, Jerusalém vivia agora um tempo não de pecado, mas sim um tempo de restauração, né? E ele que tomava todas as cidades, ele agora quer tomar a Jerusalém. E o rei da época era o rei Ezequias. E ele pergunta ao rei Ezequias: que confiança é esta? Observe aí a arrogância, a prepotência, um ser orgulhoso. E já aprendemos que o orgulho prediz a queda. Então ele faz essa pergunta ao rei Ezequias, dizendo: que confiança é esta que tu tens em teu Deus? E observamos que lá no capítulo 37 do livro do profeta Isaías, no versículo 36, o Senhor envia o anjo e chega a matar 185 mil assírios. E depois o próprio rei Senaqueribe, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Sabemos que o orgulho não vai nos levar a nada a não ser a queda. O próprio Jesus também deu exemplo muito claro sobre essas questões no nosso dia a dia. Abra comigo sua Bíblia e acompanhe, por favor, lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14. Leia comigo, por favor. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu. Jesus diz aqui agora que o fariseu era o orgulhoso. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, te dou graças, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, no versículo 3, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Observe aí a humildade do publicano. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele estava reconhecendo. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer a si mesmo que se humilhar, será exaltado. Então percebemos que hoje é um dito popular que aquele que for humilhado, será exaltado. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilhar, reconhecer que não pode nada, que não faz nada, pois tudo provém de Deus, será exaltado. E não aquele que é humilhado, mas aquele sim que reconhece. Então temos aprendido aqui várias coisas do que podemos ser e sabemos que não podemos ser nada, pois tudo é Deus em nossa vida. E como saber se somos uma pessoa orgulhosa? E como saber se somos uma pessoa altiva de espírito? Quero trazer aqui alguns pontos. Se você é uma pessoa que sempre julga-se melhor, sempre julga as pessoas, se você sempre tem uma opinião formada, sempre quer estar certo, se você sempre não aceita ser corrigido, infelizmente você está muito orgulhoso, muito se achando. E a Bíblia não se agrada, o nosso Deus, ele não se agrada. Então, que Deus continue abençoando vossa vida, que Deus continue nos ajudando a reconhecer que tudo provém dele. Se você está passando, se você conhece também uma pessoa que é assim, faça como Daniel, dê conselho a esta pessoa, para essa pessoa reconhecer que tudo provém de Deus, que é aquele que opera em tudo e em todo, e tudo em nossa vida provém dele. Que Deus abençoe, meus irmãos, e aqui ficamos com esta palavra em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.